Boa noite, meus amigos. Que a doce e suave paz do Mestre amado Jesus continue a nos envolver agora e sempre. Que a paz, a serenidade, o bom ânimo nos envolva a todos que estamos sintonizados, mais uma vez, em nossas já costumeiras reflexões, todas as quartas-feiras, às 20 horas. Nosso sincero agradecimento por todos que estão conosco, compartilhando desse momento, e convidamos a todos para que possamos, juntos, realizar a nossa prece inicial. Vamos agradecer, em primeiro momento, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos amigos e companheiros espirituais, pela bendita oportunidade que nos concede, mais uma vez, de estarmos aqui, refletindo a respeito dos ensinamentos da doutrina espírita, que, com certeza, se bem assimilados por todos nós, irão nos auxiliar na nossa trajetória e na nossa caminhada. Portanto, Pai, rogamos a Ti a bênção e a proteção, para que tenhamos momento de serenidade, de equilíbrio e de paz. Por isso, Pai, rogamos a Ti através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas dívidas, na medida que nós vamos perdoando aos nossos devedores. Não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. E que assim seja. Hoje, meus amigos, a nossa reflexão é em torno da reforma íntima, tão divulgada dentro da doutrina espírita e tão difícil de ser realmente praticada no mundo de provas e expiações. É por isso que nós não cansamos de falar a respeito dela. É justamente por ser um tanto difícil que nós temos que relembrar dessas reflexões, desses ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Então, essa dinâmica de transformação, que a reforma íntima é uma ferramenta preciosa para todos nós que aqui estamos ainda trilhando pelo planeta de provas e expiações. A reforma íntima, o nome, ele propriamente já diz, reforma. Não é construir algo novo, é reformar o que tem dentro de nós. Reformar, então é mudar para melhor. Nós normalmente reformamos a nossa casa para melhor. Então, nós vamos reformar aquilo que tem dentro de nós. Essa reforma, ela tem o nome de reforma íntima. Então, nós temos que chegar à conclusão do que necessitamos melhorar em nós. Quais são aqueles quesitos que precisam ser aprimorados? Não é ninguém que vai nos dizer isto, mas é nós mesmos, através da nossa conscientização, do nosso entendimento, da nossa evolução. Normalmente, nos dias atuais, as pessoas dizem assim, o dia tem 24 horas e eu não consigo fazer tudo, é muito pouco tempo. Mas nós perguntamos assim, e se tivesse 36 horas o dia? Não seria a mesma coisa? E se nós tivéssemos o dia de 48 horas? Não seria praticamente as mesmas coisas? Então, nós temos que ter um tempinho para nos autoanalisar, para verificar aquilo que nós podemos estar melhorando. Nós, normalmente, acostumamos com as coisas, é difícil a gente reformar, porque nós acostumamos muitas vezes até sentar no mesmo lugar, em determinados lugares que nós vamos,
sentar no mesmo lugar que nós almoçamos ou jantamos. Enfim, é difícil a gente mudar, até de colocar a toalha depois do banho, de tirar a pasta, o creme dental para colocar na escova de dente. Normalmente, tudo isso é uma repetição. E por que nós repetimos? Se nós aprendemos e repetimos. Porque, na realidade, o nosso cérebro, vamos dizer assim, que ele é econômico. Nós aprendemos e repetimos. E para a gente mudar, nós temos que disponibilizar um pouco mais de energia, um pouco mais de vontade. E normalmente o ser humano, ele não gosta de muitas mudanças. Essa é a realidade, a nossa realidade. Nós não gostamos muito de mudança. Então, o nosso cérebro, ele é um tanto econômico, mas ele se adapta às mudanças. Então, depende de nós, depende da nossa vontade. Eu digo sempre que a reforma íntima é um processo amplo que inicia desde o nascimento e prossegue durante todas as nossas existências. Porque esse processo visa a nossa evolução e a nossa interação com Deus. Então, esta é a reforma para que a gente possa melhorar e interagir mais com Deus. Jesus nos deixou um ensinamento precioso. Jesus, o modelo e guia da humanidade, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a nossa reforma tem que ser no sentido de aproximarmos desse modelo, Jesus. Eu digo aproximar porque nós ainda temos várias outras oportunidades reencarnatórias para chegar perto de Jesus. Mas chegaremos, com certeza. Mas ainda demanda um processo contínuo, gradual e progressivo de reformas, de constantes mudanças para melhor. E Deus, nosso Pai, é muito pródigo em nos dar as devidas oportunidades, as santas oportunidades. Quando nós falamos em existências, nós mensuramos uma vida é uma oportunidade, mas não, o dia a dia da nossa vida é uma oportunidade. As horas que temos no dia a dia da nossa vida são repletas de oportunidade. Esse minuto que nós estamos aqui são minutos de oportunidades. Então, as oportunidades, elas são constantes para que a gente possa refletir, analisar e mudar alguma coisa que nós chegamos à conclusão íntima de que precisa ser mudado. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, nos alerta de que, e ensina-nos, que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço em que empreende no domínio das suas más inclinações. Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral. Não é pelo seu conhecimento, não obstante o conhecimento ser importantíssimo para a nossa transformação moral. Mas o conhecimento em si não basta, é preciso ter o conhecimento e exercer essa mudança para melhor, ou seja, mudar moralmente. E não adianta, dentro do Espiritismo também, nós termos um amplo conhecimento e termos cargos e não realizarmos as nossas próprias transformações. Então, esse esforço que nós empreendemos no domínio das más inclinações é que vão nos dar, na realidade, o verdadeiro título de verdadeiro homem de bem, de verdadeiro espírita. Allan Kardec questiona os espíritos na questão 919, e ele encontra
Santo Agostinho com a resposta que ele gostaria de ter. Ele pergunta qual o meio mais prático, né, o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrebatamento do mal. E aí Santo Agostinho nos diz, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E ele foi bem prudente dizer que um sábio da antiguidade, não falou o nome. Essa frase é atribuída a Sócrates, mas existe aí, nos meios acadêmicos, uma dúvida a respeito de quem foi realmente o autor dessa frase, já que na época não tinha os registros que nós temos nos dias atuais. Mas ela é atribuída, assim, de uma forma mais maciça a Sócrates. Mas Santo Agostinho foi bem prudente, né? É um sábio da antiguidade. Conhece a ti mesmo. Então, nós nos conhecemos. Isso é importantíssimo. A gente fazer uma autoanálise para saber como eu reajo diante de uma situação de conflito. Como eu reajo diante de uma situação difícil na minha vida. Então, eu tenho que me conhecer, e esse processo, ele é gradual, como eu disse, e progressivo. Não é de hoje para amanhã que nós vamos nos conhecer muito bem, né? O ser humano, ele conhece o próximo mais do que a si mesmo, na realidade. Mas nós temos que procurar nos conhecer. Quem realmente eu sou? Quais são as minhas reações diante de alguma situação, né? E aí, Santo Agostinho, na própria pergunta, 919, agora 919A, ele dá uma orientação do que ele fazia, que ele chegava à noite e passava em revista o que ele tinha feito, se tinha magoado alguém, enfim, se ele tinha cometido algum excesso, algum deslize, para que no dia seguinte ele pudesse corrigir, se fosse necessário. Então, nós também devemos fazer essa análise, né? Nós podemos fazer ao deitar, não ao dormir, mas ao deitar, antes de dormir, portanto, fazer uma análise. Como eu procedi diante das circunstâncias que a vida me apresentou no dia de hoje. Isso é um ponto fundamental, importantíssimo, né? E assim nós vamos melhorando, vamos reformando aqueles pontos que nós chegamos à conclusão, que precisam ser reformulados, reformados. Didaticamente, no livro Manual Prático do Espírita, de Ney Pietro Pérez, nos diz que para se fazer a reforma íntima, é preciso subir 3 degraus. Eliminar os vícios, combater os defeitos e cultivar as virtudes. Pois bem, na semana passada, eu estava fazendo uma palestra para um grupo de professores, educadores, diretores de escola estadual, aqui do estado de São Paulo. Eles pediram um tema, eu falei, eu vou falar sobre reforma íntima. E no final, a gente bate um papo, tira dúvidas. E uma das pessoas que estavam presente falou, senhor Rubens, quando o senhor começou a falar dos degraus, eu nem subi o primeiro. Porque, olha, eliminar os vícios não é fácil. Não é fácil. Como eliminar todos os vícios? Realmente, nós estamos num planeta ainda de provas e expiações. Ainda carecemos de muito tempo para extinguir, vamos dizer assim, os vícios. Mas ela completou a sua pergunta. Como eu sei que eu estou no caminho certo da reforma íntima? E eu disse a ela, olha, essa sua preocupação já responde. Você já está fazendo a sua reforma. Mas como? Eu nem subi o primeiro degrau? Calma. Você já está pensando
em como saber se está melhorando. Esse é o primeiro ponto. E essa pergunta já denota que você está preocupado com a sua reforma. E você falar que não sobe o primeiro degrau, já é um indício de que você se preocupou com essa situação. Então, que você precisa. Agora, quando nós falamos em vício, nós somos remetidos à pergunta 900 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos nos diz que entre os vícios, o mais radical é o egoísmo. O egoísmo, ele é o ingrediente de vários vícios. Então, o egoísmo é o maior, vamos dizer assim, o maior ingrediente para que o ser humano possa ter alguns determinados vícios. E os vícios, eles consomem as nossas energias. Todos os vícios, eles acabam consumindo as nossas próprias energias. E os defeitos? Se eliminamos os vícios, pisamos no segundo degrau, que é a eliminação, né, o combate, melhor dizendo, aos defeitos. Com relação aos defeitos, quando uma paixão, um apego passa a nos dominar, aí nós entramos num ciclo de defeitos, né? Principalmente porque a paixão, ela diz que a paixão é cega, né? Ela não enxerga ali para frente. Mas a paixão, ela está atrelada, muitas vezes, ao desequilíbrio posterior. Então, você pode se apaixonar e entrar num desequilíbrio em virtude daquilo que te autodominar. Aquilo dominar as suas atitudes, dominar os seus pensamentos, dominar você. Então, paixão é muito diferente de amor, né? Quem ama verdadeiramente uma outra pessoa, não jamais odiará, passará a odiar essa pessoa. Mas quem tem paixão por uma pessoa, o ódio pode vir em seguida. Então, aquele negócio que amor e ódio estão lado a lado, na minha concepção, seria mais prudente dizer que a paixão e o ódio estão lado a lado, né? E sobre isto, os Espíritos nos esclarecem muito particularmente na questão 908 do Livro dos Espíritos. E com relação ao cultivo das virtudes, é o terceiro degrau, eliminando os vícios, combatendo os defeitos e cultivando as virtudes. E aí, na questão 893, os Espíritos nos esclarecem que a mais meritória de todas as virtudes é a caridade. Mas a caridade desinteressada. É aquela caridade que vem do coração. É aquela caridade que a pessoa faz e esquece o favor realizado. Então, a caridade desinteressada é a mais meritória de todas as virtudes. Então, de uma forma didática mais simples, mais leve, nós devemos eliminar o egoísmo, combater a paixão desenfreada e cultivar a caridade desinteressada. Assim fica mais leve, assim fica melhor, e assim nós, com certeza, todos nós, vamos conseguir um êxito maior. Allan Kardec volta a nos esclarecer, a nos alertar, no Livro dos Médiuns, no capítulo 3, item 18, dizendo que o verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem. Lenir corações aflitos, consolar, acalmar, operar reformas morais. Essa é a sua missão. Operar reformas morais. Contribuir para que as pessoas possam ser levadas a essa reflexão. Mas o mais importante dessa frase é que nós devemos assumir essa frase
para nós fazermos a nossa reforma moral. Mudar conceitos, paradigmas, pensamentos, atitudes para melhor. Como nós sabemos que estamos no caminho? Perguntou aquela participante do Sistema Educacional do Estado de São Paulo. Uma das oportunidades, uma das coisas que nos levam a crer que nós estamos no caminho certo, no final do dia, é quando nós estamos com a nossa consciência tranquila, estamos em paz, estamos serenos, calmos. Isso faz com que a gente tenha a noção de que nós tivemos um dia onde nós não desprendemos energias em coisas inúteis. Então, esse processo, ele diariamente dá para se fazer. Ao levantar de manhã, a pessoa que tem o hábito de meditar, normalmente ela tem um dia bem calmo, um dia de paz, porque ela meditou, ela serenou seu coração, ela serenou a sua mente, ela entrou num estágio onde ela vai ter um dia de equilíbrio, um dia de paz, uma leitura de manhã também, são ferramentas à nossa disposição para nos ajudar a gastar a energia, sim, com coisas positivas, com coisas boas, porque essa energia que nós gastamos com coisas boas, elas retornam para nós. Quando eu vou ler o Evangelho segundo o Espiritismo, eu tenho comigo não só uma pessoa que está ali, Jesus, que nos trouxe o ensinamento, mas eu tenho ali Allan Kardec, as vibrações de todo esse pessoal. Essas vibrações estão impregnadas positivamente nos ensinamentos. Então, eu recebo essas vibrações. É assim que nós temos que analisar, nós pensarmos. Agora, se eu gosto de ouvir uma música clássica, uma música que traz calma, que faz meditar, enfim, tudo isso ajuda a serenar, ajuda a equilibrar as emoções, ajuda a você sentir sentir em equilíbrio e em paz. Né? E Chico Xavier, ele apresenta alguns exercícios para que a gente possa ter êxito, vamos dizer assim, na nossa reforma, se é, mais uma vez frisando, se nós chegarmos à conclusão de que nós precisamos reformar alguma coisa. Então, Chico Xavier, ele nos diz que nós devemos executar alegremente as nossas próprias obrigações. Olha, executar alegremente as nossas próprias obrigações. Muitas vezes as pessoas dizem, eu estou no lugar errado, devia estar fazendo outras coisas, mas você está no lugar certo. Não tem nada errado. Você está no lugar certo. Então, aproveita, faça com tudo que você tem que fazer, com muito amor, com muita disposição, com muita garra, com muita vontade de acertar. Nesse tempo que nós estamos de pandemia, nós estamos mudando o nosso comportamento, nós estamos aprendendo a cozinhar, nós estamos aprendendo várias outras artes, enfim. Então, tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer com muito amor, com muito carinho. Uma comida, um jantar, um almoço, que é feito com carinho, com amor, com dedicação, ele agrega esse sentimento. Então, o sabor é outro, o resultado é outro. Chico também nos diz que nós devemos silenciar diante da ofensa. Silenciar diante da ofensa. E ele está certíssimo. Se alguém veio te ofender e você silencia, com quem que ele vai brigar? Com quem que ele vai falar alto? Porque falar alto, na realidade, significa um confronto, uma briga.
Porque quando você discute, você apresenta argumentos. E apresentar argumentos não precisa ser no grito. Não é no grito, aliás. É conversando. Então, você deve silenciar diante da ofensa. É difícil? É difícil. Mas é um mecanismo de defesa para que você não deixe desprender energias e captar energias ruins. Né? Esquecer, um outro exercício que o Chico nos diz, é esquecer o favor prestado. Então, se alguém presta algum favor para você, não vá cobrar ele amanhã. Né? Ou se você pratica um favor para alguém, também não espere uma retribuição. Faça um favor, preste um favor de forma espontânea. Como nós já dissemos, a caridade desinteressada. Sem um mínimo de esperança de retribuição. Um outro ensinamento é emudecer a nossa própria agressividade. Então, como nós entendemos assim, como nós estamos ainda num planeta que não é um planeta de regeneração, ainda a agressividade habita em nós. Então, é preciso emudecer a agressividade. E a agressividade, ela não é só física. A agressividade nas palavras, a agressividade no olhar, a agressividade nos atos. Um outro ensinamento do Chico, tão necessário, é não condenar as opiniões que divergem da nossa. Afinal de contas, a somatória de opiniões é que faz com que nós possamos chegar a um denominador comum. Um outro ensinamento é repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Muitas vezes a pessoa não entendeu, então nós temos que repetir aquele ensinamento. Quem teve filhos já sabe que os filhos, eles perguntam por quê? Aí você responde. Aí ele fala, por quê? Aí você responde, e ele fala, por quê? Então você tem que ter, né, paciência, repetir informações e ensinamentos, responder alegremente para todos. Afinal de contas, você tem o privilégio de estar repassando algo que você sabe e que a pessoa não sabe. Treinar a paciência constante. Treinar a paciência. A paciência é a ciência da paz. Para conseguir a paciência, é preciso um grande exercício no campo espiritual, no campo da meditação. Então, vamos treinar a paciência, a ciência da paz. Um outro ensinamento nos deixado por Chico é ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros, sem biografar as nossas próprias dores. Ou seja, ouvir, escutar os reclames daquela pessoa e tentar ajudá-la da melhor maneira possível, não obstante estarmos envolvidos num monte de problemas, de dores, mas vamos ajudar. Vamos ouvir, vamos escutar aquela pessoa. Você auxiliando, você esquece dos seus problemas e esquece das suas dores e ajuda aquele ser. Um outro ensinamento, não dizer mal de ninguém. Quem somos nós para julgar qualquer um que seja? Não julgue. Porque nós não sabemos o que se passa no íntimo das pessoas. Nós não sabemos as intenções. Enfim. E se nós julgarmos, nós estamos dando a oportunidade de sermos julgados. Né? Isso Jesus já nos alertou. Outro ensinamento é buscar
a melhor parte das pessoas que nos comungam a existência ou a experiência que nós estamos passando na vida. Buscar a melhor parte. Todos têm a melhor parte, todos têm. Todos possuem um lado positivo, todos nós. Não temos só lado negativo como ser humano, residente em planeta de provas e expiações. Temos o lado positivo. Estamos evoluindo. Quantas existências nós já tivemos? Essas reformas nós já estamos fazendo há muitas existências. Há muitas existências. Então, vamos procurar o lado positivo, como nós quereríamos que as pessoas buscassem nós também o nosso lado positivo, na melhor parte da nossa melhor parte. Um outro ensinamento de Chico Xavier, compilado de vários livros que ele psicografou, é ajudar espontaneamente. Ajudar espontaneamente. Não esperar o convite para que você possa adentrar a algum grupo de ajuda, um grupo de pessoas que vai fazer uma sopa fraterna, vai distribuir leite, enfim. Você sabe que existe esse trabalho, você tem conhecimento, está ali perto, você quer ajudar, não espere convite. Se adianta e vá e se apresente espontaneamente, olha, eu quero trabalhar. Né? Um livro bastante importante para que a gente leia posteriormente é Palavras de Luz, de Emmanuel e Chico Xavier. Esse livro, ele tem basicamente o ensinamento por dia do ano, que nos leva a facilitar, se assim necessário, a nossa reforma íntima. Né? E um outro ensinamento de Chico Xavier é reduzir os problemas particulares. Procurar reduzir os problemas particulares. Muitas vezes nós criamos problemas na nossa vida, na nossa caminhada. Algumas vezes criamos problemas que vai consumir muita energia nossa. Então, evitar ou reduzir os problemas particulares. Nós não vamos eliminar todos, porque, se assim for, nós não estaríamos aqui vivendo, né, na Terra. Então, nós precisamos reduzir os problemas particulares, os problemas que nós muitas vezes criamos. Né? A doutrina espírita leva-nos à vivência dessa dinâmica de transformação a que nós nos comprometemos a falar nessa noite. A doutrina espírita, ela é pródiga em nos esclarecer, em nos ensinar, fazer com que a gente possa se redimir de algumas coisas. A doutrina espírita nos consola e a doutrina espírita, ela nos transforma constantemente. É só seguir as suas orientações, os seus ensinamentos, ela nos transforma. Mas essa transformação, ela depende exclusivamente de nós. Portanto, não devemos gastar energia pessoal com coisas que não nos acrescentam nada, que não nos traz conforto espiritual, que não nos traz paz. Então, não devemos gastar energia, mais uma vez falando, e sem querer ser repetitivo, com essas coisas negativas, coisas de menos importância na nossa vida. Então, a reforma íntima é esse processo que nós temos que buscar melhorar aquilo que está dentro de nós. E essa análise, como o nome já diz, é íntima. Cada um tem que verificar. Tá bom? Essa era a nossa reflexão da noite de hoje. E antes de fazer a nossa prece final, eu gostaria de reforçar um convite que a USE aqui de Araraquara está fazendo. Para esse sábado agora,
terá a comemoração dos 68 anos da USE Intermunicipal de Araraquara, às 20 horas, nesse sábado, dia 21, às 20 horas, ao vivo, pela página do Facebook. Aí embaixo está a página, é www.facebook.com/USE Araraquara. Então, com Fernando Arrobas, né, da cidade de Jaboticabal. É uma palestra musical e vale a pena, né? Nós não precisamos ainda sairmos de casa, vamos assistindo pelo celular ou pelo computador, né? E essa foi uma das grandes mudanças, né, que ocorreu conosco, com todos nós, nesse tempo de pandemia. Ingressar nesse mundo tecnológico, né? Então, essa é uma mudança. Então, mudança para melhor, creio eu. Então, nós temos que acostumar com essa tecnologia que nos facilita esse intercâmbio de informação. Então, sábado, dia 21, às 20 horas, aí está o convite. Convido a todos agora para que possamos realizar a nossa prece de encerramento, não esquecendo mais uma vez de agradecer ao Pai pela bendita oportunidade concedida a todos nós de estarmos presentes nessas reflexões, que esses ensinamentos, Pai, eles possam nos auxiliar de uma forma geral na nossa transformação, na nossa reforma íntima, que seja realmente um mecanismo de transformação para melhor na nossa jornada. Pedimos nesse instante, Pai, que as suas bênçãos, que a sua misericórdia possa adentrar o lar de cada um, principalmente os lares onde há dor, sofrimento, aqueles lares onde há maior necessidade de vibrações positivas, que essas vibrações emanadas por todos que estão interligados aqui pela rede de computadores, que essas vibrações possam ser administradas pela espiritualidade e que essas vibrações elas possam chegar até o coração das pessoas que estão em leito de dores, as pessoas que estão em seus lares desiludidas, as pessoas que estejam internadas em leito de dor nos hospitais, enfim, a todos aqueles, Pai, que precisam de um momento de paz, de serenidade, de equilíbrio, de uma luz, que nesse instante essas vibrações, elas possam chegar até eles. E assim, Pai, nós encerramos as nossas reflexões da noite, agradecidos por tudo que nos desses e por tudo que nos dá. E nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco, que sempre estão, pela oportunidade de repassar um pouco daquilo que nós aprendemos entre quatro paredes e que procuramos colocar em prática, que procuramos, na medida do possível, agregar valores espirituais, morais na nossa vida. Que todos tenham uma semana de paz, de bênçãos e de realizações. Até mais. Tchau.